Há pouco mais de um mês, o portal The Intercept Brasil começou a publicar uma série de reportagens a partir de um material vazado sobre a Lava Jato, sobre Sérgio Moro, sobre Deltan Dallagnol e outros procuradores da República que atuaram na força-tarefa da Lava Jato. E o que isso revelou ao longo desse mais de um mês é muito comprometedor, é muito grave e tem suscitado um debate sobre qual é o papel do juiz, como ele deve se comportar e como lidar agora com esses abusos de autoridade e com essa corrupção numa operação visando combater a corrupção. Então o que eu quero fazer com vocês hoje aqui é revisitar algumas reportagens e apresentar o que a gente já sabe sobre isso agora, sobre a Lava Jato, sobre o Sérgio Moro, sobre o Dallagnol. Então a primeira coisa, que é a mais importante de todas, que é central nessas conversas vazadas, aquilo que a gente percebe de maneira incontestável, é que o Sérgio Moro e a Lava Jato atuaram em parceria, que o Sérgio Moro nunca foi um juiz imparcial. Ele trabalhava em colaboração estreita com os procuradores e com a força-tarefa da Lava Jato. Ele fazia parte da acusação. O juiz não era alguém que estava ali ouvindo os dois lados de maneira imparcial e julgando a partir das provas, dos depoimentos e das evidências. Ele já tinha um lado. Ele já tinha uma decisão. E eles atuaram para coletar provas. O Moro atuou de maneira enviesada contra os réus, contra os acusados. Isso é o central, isso é o mais importante, isso é o mais fundamental, e isso está além de qualquer dúvida. Se você lê as conversas, se você vê os conteúdos que foram vazados até agora, você percebe isso de maneira muito evidente. Tanto o Moro quanto o Glenn Greenwald, que foi o jornalista que encabeçou agora essa investigação, que é um dos jornalistas da Intercept e que tem sido o alvo agora dos ataques dos bolsonaristas, dos moristas também. Tanto o Moro quanto o Glenn Greenwald já foram, tanto para a Câmara quanto para o Senado, apresentar sua visão sobre esse caso. E a defesa do Moro tem sido mais ou menos assim, olha. Primeiro que não é possível assegurar que esse conteúdo é autêntico, ele não tem mais as conversas, ele apagou essas conversas, então não é possível verificar se elas são autênticas ou não, se elas não foram adulteradas depois. O segundo ponto é que foram obtidas de modo ilícito, que algum hacker invadiu essas conversas e obteve de maneira ilícita esse conteúdo. E por outro lado, supondo que seja verdade, que sejam autênticas essas mensagens, não tem nada de errado nelas, sendo que há coisa errada, sendo que você percebe realmente esse viés do Moro para a acusação, contribuindo para a acusação contra a defesa. Por outro lado, quando você observa esse material, esse conteúdo, é possível deduzir que ele foi obtido do celular do Deltan Dallagnol, porque tem conversas em grupos particulares deles e todos os diálogos giram em torno do Deltan Dallagnol. Então provavelmente o conteúdo foi obtido a partir do celular dele. Não se sabe a fonte, não foi revelada, nem será revelada. Esse é um direito constitucional que o Glenn Greenwald e o jornalista do Intercept possuem. O direito de preservar as fontes é um direito constitucional. Isso é legal, totalmente legítimo. Tanto no Brasil quanto em outros países, as democracias têm a imprensa como um dos pilares constitutivos de transparência e de fiscalização dos governantes, portanto isso é um direito que eles têm, mas, a meu ver, alguém interno da Procuradoria, do grupo da Lava Jato, do Deltan, obteve as informações e passou para a Intercept. Não me parece que tenha sido um hacker isso, mas sim algo interno, alguém que pegou esse material e jogou lá para mãos do Glenn Greenwald. E outras coisas que a gente percebeu também ao longo dessas reportagens, primeiro, que o Moro e a Lava Jato torciam contra o retorno do PT ao governo. Então eles atuaram de modo a evitar que o Lula ganhasse a eleição, ou se candidatasse, ou o PT vencesse as eleições. Numa das conversas aqui, você vê aqui a Carol PGR dizendo o seguinte: ando muito preocupada com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que o milagre nos salve. Essa é uma procuradora nas conversas da Lava Jato, rezando para que o PT não volte ao poder. No primeiro e único áudio publicado até agora, você vê o Dallagnol comemorando porque o Supremo Tribunal, através do ministro Fux, que segundo eles lá, né, disseram em Fux We Trust, no Fux nós confiamos, estava comemorando porque o Supremo havia censurado uma entrevista que a Folha queria fazer com o Lula durante as eleições, porque isso poderia influenciar no resultado. Então você vê realmente claramente como a Lava Jato tinha a intenção de que o PT não retornasse ao poder. Outra coisa que a gente descobriu também é que o Dallagnol tinha dúvidas sobre a solidez das provas no caso do triplex do Lula e se fiava na opinião pública para isso. Então, aqui, olha, conversas que ele diz aqui, olha, a opinião pública é decisiva e é um caso construído com prova indireta
e palavra de colaboradores contra o ícone que passou incólume pelo mensalão. Mais adiante ele diz: a denúncia é baseada em muita prova indireta de autoria, mas não caberia dizer isso na denúncia e na comunicação evitamos esse ponto. Então o próprio Dallagnol tinha dúvida se as provas realmente eram suficientes para poder incriminar o Lula e condená-lo. Outra coisa que a gente descobriu é que o Moro coordenava e dava instruções aos procuradores e à força-tarefa da Lava Jato. Pedia provas, indicava testemunhas, indicava o ritmo das operações, pedia para acelerar as atividades. Em 30 de agosto de 2016 ele fala o seguinte: não é muito tempo sem a operação. O Moro constantemente cobrava da Lava Jato novos procedimentos, novas etapas. Em outra conversa ele dá um puxão de orelha na procuradoria e fala o seguinte, olha, para o Dallagnol: prezado, a colega Laura Tesler de vocês é uma excelente profissional, mas para inquirição e audiência ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar os conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa conversa. Ele dando instrução para que a procuradoria fosse mais eficaz contra a defesa. Depois, em outra conversa, o Moro dá instruções aos procuradores sobre como se comunicar à imprensa e o que dizer. Conversa de 10 de maio de 2017. O Moro: talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele, porque a defesa já fez o showzinho dela. Em relação ao caso do Lula, isso aqui. Você vê como ele realmente está contra a defesa, está a favor da acusação, porque a defesa já fez o showzinho dela, tirando um sarro da defesa do Lula. Em outra conversa, você vê como a Lava Jato iniciou uma investigação sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eles sabiam que já estava prescrito o caso, né, as denúncias, só para dar uma sensação de imparcialidade à população. O Dallagnol fala o seguinte aqui, olha: dará mais argumentos pela imparcialidade. E o Moro não gostou da ideia, então ele respondeu: ah, não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Ou seja, ele não queria envolver o Fernando Henrique Cardoso porque poderia ser algum apoio importante para eles. Como o alvo era o PT, como o alvo era tirar Lula e o PT da jogada, para que mexer com o Fernando Henrique, né? Outra coisa que foi revelada é que antes de serem alvos desses vazamentos, tanto o Moro quanto o Dallagnol e outros procuradores também da Justiça da República celebravam vazamentos como algo legítimo e desejável numa democracia. Numa conversa, o Deltan diz o seguinte: autoridades públicas estão sujeitas a críticas e têm uma esfera de privacidade menor do que cidadão que não é pessoa pública. Inclusive, em outra conversa, alguns procuradores comentam sobre o modelo dinamarquês, no qual você tem uma proteção ao whistleblower, né, delatores, as pessoas que denunciam esse tipo de coisa, e admiram esse modelo. Mas no Brasil, não. No Brasil, eles querem criminalizar agora a imprensa. Eles querem expulsar o Glenn Greenwald do Brasil. É aquela lógica, né? Quando nós vazamos, quando nós fazemos, tudo bem. Quando são os outros que vazam, os outros que fazem contra a gente, aí é um crime, aí é uma coisa absurda, né? Nossa, o hacker invadiu aqui minha conta, é um criminoso, a gente tem que prender todo mundo. Mas quando é lá fora, é na Dinamarca, aí é lindo, maravilhoso. E outra coisa que a gente descobriu também é que os próprios procuradores ficaram incomodados quando o Sérgio Moro foi convidado para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Eles ficaram muito incomodados com esse vínculo entre um ex-juiz, né, um juiz que atuou para tirar um partido e um candidato da corrida eleitoral, que aceleraram os processos, que utilizaram provas que nem eles tinham certeza se eram legítimas ou não, se eram válidas ou não, se eram fortes o suficientes ou não, e se vincular a um governo que derrotou esse candidato. Então a Monique, que se apurou que foi a Monique Schecker que diz isso, que era uma procuradora, diz o seguinte: Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. Então eles sabiam que o Moro distorcia as coisas, era enviesado, mas toleravam porque ele conseguia prender as pessoas. E depois, mais adiante, a própria Monique Schecker também diz: e a escadinha disso tudo foi terrível. Moro ajudou a derrubar a esquerda, sua esposa fez propaganda para Bolsonaro e agora ele assume um cargo político. Não podemos olhar isso e achar natural. E aqui a Monique Schecker resume o que todos nós estamos vendo e estarrecidos diante disso. A gente não pode olhar isso e achar natural. A gente não pode achar natural que um juiz seja parcial a favor da acusação, contra a defesa, e depois disso, depois de derrubar o PT, derrubar o Lula, derrubar a oposição dele, né, se tornar ministro do governo que venceu as eleições, que se beneficiou da Lava Jato. Outra coisa que a gente descobriu também, que é muito grave, muito séria, que envolve também um país vizinho, é que os procuradores da Lava Jato se articularam para vazar informações sigilosas da delação da Odebrecht para a oposição venezuelana após uma sugestão do Sérgio Moro. Essa é uma conversa de 5 de agosto de 2017, e você vê os procuradores pensando nessa possibilidade, né, que tem essas informações que envolvem Venezuela, e há uma preocupação de se vazar essa informação, de jogar a público essa informação, que ocorra uma guerra civil no país, que brasileiros sejam presos, que desapareçam pessoas. Daí o Deltan vem lá e fala assim: olha, gente, não tem nada demais, vamos soltar isso que não tem nada demais.
E ele fala assim, quanto ao risco, é algo que cabe aos cidadãos venezuelanos ponderarem. Eles têm o direito de se surgir. Então aqui você vê procuradores pondo em risco a segurança de pessoas de outro país, de brasileiros também, possivelmente, que pudesse levar a Venezuela a uma guerra civil. E o Deltan não se preocupou tanto com isso. E por fim, uma das últimas revelações também envolvendo a Intercept, é que o Deltan Dallagnol utilizou a Lava Jato, né, ele usou a força-tarefa da Lava Jato e a fama que ele obteve a partir dela como uma plataforma para se autopromover e dar palestras ganhando uma boa grana com isso. Caríssimas pelo Brasil. E que ele pretendia, junto com outro procurador, abrir uma empresa no nome das esposas dele, porque ele não poderia fazer isso, então usar as esposas como laranjas, para poder criar uma rede de palestras. Eles também queriam utilizar uma parte do dinheiro de 2,5 bilhões de reais que a Lava Jato recuperou da investigação para criar uma fundação contra a corrupção. Eles se beneficiaram um monte disso. E o Deltan diz o seguinte numa conversa: as palestras e aulas já tabeladas nesse ano estão dando líquido 232 mil reais. Ótimo! 23 aulas / palestras dá uma média de 10 mil reais limpo. Ou seja, o Deltan, com a fama dele de procurador da Lava Jato, estava ganhando em média 10 mil reais por palestra que ele dava. Embora essas palestras não sejam ilegais, né, elas não são crimes, mas o modo como ele montou ali o esquema é bastante antiético e põe em dúvida também até que ponto que ele não queria apenas a fama e sucesso a partir dessa investigação. E outras coisas que a gente descobriu também, né, para concluir esse vídeo, é que depois de um tempo, a Intercept passou a trabalhar também em colaboração, em cooperação com a Veja, com a Folha de São Paulo e com a Band News, com o Reinaldo Azevedo. Então você tem outros canais de comunicação, outros canais de notícias que estão trabalhando em cima desse material e investigando também e apresentando suas conclusões sobre isso. E esse final de semana aqui, o jornal El País publicou uma reportagem demonstrando como eles investigaram essas informações e conferiram a autenticidade desse material. Segundo o El País, uma pessoa que participou dessas conversas, que estava num desses grupos aqui, conseguiu baixar essas conversas, conseguiu baixar esse material e compararam o material desse membro desses grupos com o material que já foi publicado pela Intercept e um material que o país teve acesso também e verificaram que a conversa está íntegra, que nada foi alterado, nada foi adulterado. Então, em parte desse material até agora, o que se sabe é que ele é autêntico, genuíno, verdadeiro e que essa desculpa aí, que não se sabe se adulterou ou não, não cola. E o que a gente sabe também, até agora, é que nem o Moro, nem o Dallagnol, nenhum desses procuradores mencionados nessas reportagens aqui apareceu ao público para dizer isso é mentira, eu não disse isso, verifiquei as conversas aqui, nada disso aconteceu, isso aqui não foi dito, isso não ocorreu. Nenhum deles fez isso. E por quê? Porque isso realmente ocorreu, essas conversas são autênticas. Porque eles seriam os principais interessados em vir aqui se manifestar publicamente dizendo, então aqui, olha o meu celular aqui, ó, nada disso aconteceu. Essas conversas não foram assim, nós não dissemos isso. O fato de nenhuma dessas pessoas envolvidas aqui, você tem várias pessoas envolvidas, o fato de nenhuma delas ter aparecido até agora e dizer que nada disso aconteceu, é uma séria comprovação de como importantes esses vazamentos e de quão graves são as denúncias da Intercept e desses outros sites também, jornais que estão publicando essas notícias. Então o que você tem aqui é um ex-juiz, o Sérgio Moro, que atualmente é o ministro da Justiça, o procurador Dallagnol e outros procuradores da Força Tarefa da Lava Jato atuando em conluio contra a defesa. E isso é inaceitável. E o mais inaceitável ainda é que depois de um mês desses vazamentos, nenhum deles esteja sendo investigados. O Moro continua ministro, não foi afastado, o Dallagnol continua procurador, também não foi investigado, não foi afastado, estão lá atuando normalmente como se nada houvesse ocorrido. Você tem graves denúncias, sérias denúncias e nada foi feito até agora. Nada. A oposição política promete abrir uma CPI sobre isso, mas até agora só teve essa sabatina na Câmara e no Senado, mas de fato nada concreto ocorreu. E mais grave ainda também do que isso, é que todos os procuradores aí que se manifestaram disseram que apagaram o Telegram, que apagaram suas conversas. Então, além de estarem envolvidos nesse conluio, em sérias denúncias de manipulação do processo judicial e político, é que eles destruíram provas também. Sérgio Moro, Dallagnol e outros procuradores destruíram prova, estão encobrindo essas conversas. Eu vou deixar para vocês no comentário fixado aqui todas as reportagens da Intercept publicadas até agora sobre a Vaza Jato, sobre esse caso. Podem conferir, leiam, se informem, confiem nesse material, que é muito importante. Quero saber o que vocês pensam sobre isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!